quem entrou agora, Senhor, online conosco. Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja para o teu nome, amado Deus, nosso Pai querido. Obrigada, Senhor. Amém. A devocional hoje, do dia 5. Você é um filho amado. Então, no livro de João, capítulo 14, versículo 18 ao 20, ele fala: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A orfandade pode ser caracterizada por uma sensação aguda de não pertencimento, um vazio que costuma revelar uma profunda carência de amor. Não falo necessariamente de alguém que não tenha os pais vivos. Por exemplo, fui órfão de pai vivo, pois ele não era presente, e seu vício no álcool trouxe muitos prejuízos à minha vida. Essa sensação pode permanecer oculta até que começamos a observar sintomas que distorcem nossas identidades. Existem alguns sentimentos que, embora possam parecer triviais, são, na verdade, indicativos de uma vida marcada por alguns vazios. Embora a timidez, o medo e a inadequação sejam sentimentos comuns em certas fases da vida, eles não devem persistir indefinitivamente a ponto de moldar quem somos. A orfandade não tratada não é apenas um sintoma passageiro. Ela se enraiza profundamente e pode impactar nossa vida como um todo. Quando descobri que estava preso nessa mentalidade, mas que poderia viver uma nova vida em Deus, busquei a mudança. Para transformar nossa identidade ou superar um estado de vida marcado pela orfandade, precisamos reconhecer a paternidade celestial sobre a nossa vida. Quando descobrimos nossa verdadeira identidade de filhos amados de Deus Pai, tudo muda. Não estamos sozinhos. Ainda que a vida até aqui tenha sido carregada por traumas, dores e rejeição, saiba que você tem um Pai que jamais o abandonará. A partir de hoje, assim como eu, abrace a paternidade de Deus Pai e viva uma vida completamente transformada. Amém. Quando descobrimos nossa identidade, entendemos que não estamos aqui por acaso, mas por um propósito. Essa palavra de Deus. Amém. Falar alguma coisa? Pode continuar. Então, a palavra do Senhor ela é bem clara e ela, né, nos deixa firmes e seguros de que nós não estamos sozinhos. A palavra do Senhor fala assim: ainda que a sua mãe viesse a esquecer de ti, eu todavia nunca esqueceria de ti. Então, o Senhor ele é tão claro sobre as nossas vidas que Ele nos coloca como um Pai presente em todo momento, desde o nosso nascimento, né, desde a nossa concepção como vida, até toda a nossa passagem aqui na Terra, né, e até a nossa morte. O Senhor ele diz em todo momento que Ele é conosco, que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandonou, que Ele é um Pai fiel, que é aquele Pai que não deixa de dar o nosso alimento, né? Ele fala que assim como Ele alimenta as aves, assim também Ele faz conosco. Ele é um Pai que nos dá vestes, né? Que Ele fala, assim como as flores do campo, né? Que tem essa beleza, né, nelas, assim também, se eu faço isso por elas, como não faria por vocês, né? Ele se coloca como um Pai protetor, né, que em meio à tempestade, em meio a momentos difíceis, assim como foi com Pedro, que ele foi sobre as águas, né? E quando ele tinha fraquejado na fé, o Senhor foi lá e resgatou, né, deu a mão a ele. É um Pai que está conosco nesse tempo. E é um Pai que fala que nunca nos abandona. É um Pai que, mesmo estando nós cometendo transgressões, nos desviando às vezes do caminho
que Ele assim preparou para nós. Ele mesmo nessa maneira ele fala que sempre estará conosco, que Ele nunca nos abandonou. Então esse Pai que é tão amoroso, Ele faz isso porque nós somos filhos amados. Você não fala que nós somos sua herança, nós somos ele fala que nós somos sacerdócios reais, nós somos nação de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os nomes que Deus nos dá. Então nos demonstra esse amor e está baseado nesse amor, né, nessa confiança, entender que nós temos um Pai que não nos esquece, que é conosco em todo o tempo, nos deixa mais fortes, né, e mais seguros para a nossa caminhada, né? Entender que no mundo teremos aflições, mas como o Senhor fala, mas eu livrei de todas, eu venci o mundo. Então se Ele fez isso, Ele já venceu, é só a gente entrar em caminhada com Deus, em segurança no Pai, entendendo que seu Pai pode até ter te abandonado, pode ter sido um Pai ausente, pode ter sido, eu digo, Pai terrestre, aquele Pai que nós, que Deus nos deu aqui na Terra. Esse Pai, ele pode ter sido ausente, ele pode ter sido um Pai ruim, ele pode ter sido um Pai com vários vícios, ou pode estar sendo um Pai dessa forma. Tem vários vícios e que maltrata a sua mãe, que maltrata a sua família, que não foi alguém que te deu apoio, que não foi alguém que te ajudou e não te ajuda. É aquele Pai que muitas vezes você não desejou tê-lo, não desejou que ele fosse o seu Pai, né? Mas o que Deus traz para nós é que o Pai verdadeiro, o Pai fiel, o Pai que não abandona, o Pai que é amigo e que cuida, esse Pai nós temos. Independente do que você possa estar passando, tudo isso é obra de Deus, tá? É obra para nos fortalecer, né, Silvia? É obra para propósito de Deus para nos ensinar, né? Nos deixar mais firmes, confiantes. Pessoas que passaram por traumas, muitas vezes se tornaram até mais confiantes nelas mesmas e conseguiram alcançar objetivos que foi por elas, né? Porque ela não tinha apoio. Algumas vezes a própria mãe é mãe e pai, né? É mãe e pai. E independente de qualquer coisa, de qualquer formato familiar que você possa ter, né? Deus permanece fiel, né? Permanece dizendo: eu sou seu pai, eu cuido de você. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Especial. Você é especial. Ele sempre vai estar cuidando da gente. E eu entendo quando ele fala: você é meu filho amado, não só, né, em relação pai e mãe, né, em relação de filhos, né, de alguns parentes, de situações que a gente se depara na vida, no trabalho, no dia a dia. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos. Uma amiga falou que começou um projeto novo e você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Somos. E uma amiga tinha me falado, eu comecei um projeto novo e comecei a colocar vídeos, né? E quantas pessoas eu via que os meus amigos, eles me davam força, eles prestigiavam, eles iam lá, eles curtiam, eles comentavam. E quantas pessoas da minha família olha, nem curtir, curtem. Que é meio doloroso. Né? Será que as pessoas não gostam de mim? Será que as pessoas não me amam? Eu vejo aqui na internet as pessoas se socializando. Isso é uma amiga que comentou comigo, né? E ela está em tratamento, mas está bem, graças a Deus. E ela falou: nossa, isso me bate com tristeza. E
eu acho que eu não estou no caminho certo, eu acho que preciso mudar. E isso me leva à reflexão de que muitas vezes nos frustramos porque a gente espera algo do homem, né? A gente pergunta, Senhor, é da tua vontade? Nós cristãos, né? A gente pergunta, é da tua vontade, Senhor? Me dá a direção, fala, meu Pai. Porque o Senhor, Ele fala mesmo. Ele é um Pai que Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, Ele é ciumento, porque o Senhor Ele tem ciúme dos seus filhos. Certo, Né? Ele é um Pai ciumento. E por que quando eu falo que Ele é um Pai ciumento? Porque não é em determinadas situações, lugares, que Ele permite, que Ele se contenta com aquele filho amado, né? Então, Ele vem cuidando e diz, olha, eu não quero você aqui, eu quero você pra mim, eu quero você cuidando da nossa obra, do que eu coloquei no teu coração, não é isso? E isso me deu, sabe, me fez pensar, me fez olhar. Eu passo a semana no trabalho no dia a dia, mas eu olho, eu comecei a refletir sobre isso, né? E aí isso me trouxe situações que a gente passa mesmo, a gente espera, agora não, obrigada. A gente tem laços de amor por pessoas, né? Consideração, cuidado e um amor que não apaga, né? Nosso para com alguém. E muitas vezes a gente espera, né? E essa iniciativa, esse amor, esse cuidado, esse gesto que a gente espera tanto, ele não vem. E muitas vezes a frustração vem, a tristeza vem, o vazio vem. E só estando em Deus, conectados, olhando para Ele, é que a gente sente a paz, né? Sente a medicação que vem do Senhor, que vem aquele aconchego da alma, perfume suave. E Ele vem tratando feridas. E Ele diz assim, filho, eu sou contigo. Filho, você é meu filho amado, você não está só, eu estou aqui. Né? E aí eu queria ler para vocês hoje, a gente fala que está na palavra, a misericórdia de Deus, né? Por cada um de nós. Salmo 3. Né? E aí eu queria... perdão, gente, Salmo 103. Você usa pra gente, por favor, meu amor. Você mesmo, Salmo 103. Vamos ler o Salmo 103. Depois a gente lê o Salmo que até Joyce colocou também. Então, Joyce, a gente vai ler esse Salmo com você, tá? É o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio perfeito, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Amém. Amém. Nas adversidades. A misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é quem é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim eles afastam de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, Oh, que lindo. assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não reconhecerá.
daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor e seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam ao Senhor todos os exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Amém. E lembrando, esse texto aqui foi o que a gente falou também, que Deus trouxe na live, acho que na quarta live, quarta ou quinta live. Exatamente assim, esse texto, no Salmo 103. Eu gosto muito quando ele tem até um louvor, que ele... Foi o Salmo 45. Foi. Amém, amém. Diz, como um pai se compadece de um filho, assim diz o Senhor, né? O Senhor me ama, Ele me ama, eu sou um filho amado. Então, que a gente sempre lembre, né? A gente pode estar todo mundo dizendo, eu não tenho aquele sentimento, a pessoa não me ama, não tá... Mas lembre-se que tem um pai, lembre-se que você tem um pai, lembre-se que você tem valor, né? E você é uma joia rara, e ele é ciumento com você. Então, quando tudo parecer, tá ruim, eu estou sentindo vazio, lembre-se que você tem um pai que olha todos os dias por você, que está com você a todo momento e que te ama. Eu creio e recebo este amor incondicional. Amém. E é um amor incondicional mesmo, é um amor que não tem limites, né? Deus, ele fala assim na sua palavra, que ele deixa como um pastor, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Então é a demonstração de um pai protetor, né? Que ele deixa as 99. Não significa que as 99 ficaram fora de segurança, não. Ele deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que está perdida, né? Então isso demonstra esse pai amoroso que cuida, né? E que não nos deixa sermos devorados pelo lobo, né? Pelo leão, pelo urso, por qualquer animal que tente nos devorar, nos tirar como ovelha do refúgio do bom pastor, que é o nosso Deus. Então, a nossa identidade aqui terrena é de filhos de Deus. O nosso DNA é o DNA de Cristo, né? Ele não morreu, ele não deu a vida por todo mundo. Ele deu a vida pelos seus filhos, por aqueles que reconhecem o Pai, que pela fé, essa fé que é dada a nós por Deus, pelo próprio Deus, que reconhece que ele é o Pai e que seguem, né? O Senhor, ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço, eu as conheço e elas me seguem. Então, esse pai que conhece as suas ovelhas, que conhece seus filhos, que resgata e que traz, é o pai que cuida de nós, né? É o pai cuidadoso, que a gente está falando aqui. Cuidadoso, amoroso, que não nos deixa em momento nenhum. Mesmo quando às vezes o silêncio de Deus é resposta para a nossa alma. É resposta, exatamente. Até o silêncio de Deus é resposta para a nossa alma. Interessante que eu estava falando exatamente sobre isso hoje. Eu fui jantar com o Joyce mesmo, no Shake, e a gente falou, foi amiga, exatamente sobre esse amor, né, que a gente às vezes espera do mundo. E até a gente citou algumas situações, vivências nossas particulares. E até ela falou, nossa amiga, Joyce falou, nossa amiga, eu não sei nem como tratar desse assunto, eu nem toco nesse assunto, porque eu não sei nem por onde ir. E eu me lembro que eu falei assim, amiga, essa resposta, esse preenchimento, hoje só está acontecendo e está sendo direcionado, está tendo aquela paz, que é o Senhor que vem tratando, né? Ela já esteve comigo há anos e em determinadas épocas, né, eu tenho certeza que ela deve estar pensando assim, realmente, Deus vem tratando, o Senhor vem tratando. Que em outra situação, em outro momento, eu não estaria com essa certeza e essa paz espiritual, né? Porque eu tenho essa certeza que o Senhor está tratando, o Senhor está preparando,
eu preciso sempre acreditar e confiar que Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cuidadoso e Ele está cuidando, tudo está no controle dEle. Então nada foge do controle dEle. E foi muito direcionado isso. Eu recebo, eu tenho certeza que foi para mim. O Senhor sabe o quanto eu estou precisando dessa resposta. E a gente começou, viu, amiga, esse evangelho, essa evangelização começou a mexer. E aí Deus prepara momentos lindos e vem com respostas lindas que eu recebo. O Senhor te ama demais, cuida de todos. Eu creio. Deus cuida de todos os detalhes. É o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que é justo, né? É o Pai de amor. Então, que possamos ter esse entendimento. Que nós não estamos sozinhos. E somos amados. Somos amados. Ninguém tem um poder de dizer que você, que a gente nunca permita isso acontecer. De alguém dizer que você está sozinho, que você foi abandonado, que você foi deixado de lado, que você foi esquecido. Existe um Deus que é Pai, que nunca esquece um filho seu. Ainda que ele fala, ainda que a sua mãe viesse a esquecer o seu filho, eu todavia não esquecerei de você. Então, nunca nós estaremos sozinhos. Existe um Deus, e eu creio nesse Deus. Boa noite, bem-vinda. Eu creio nesse Deus que cuida, esse Deus que é nosso Pai, que não nos abandona e que cuida. Tenho certeza que Deus cuida. Quando a gente fala de silêncio, eu me lembro muito de deserto. Muitas vezes as pessoas falam, eu estou passando pelo deserto. Eu estou passando, tem momentos difíceis, estou passando pelo deserto. Eu sempre tive um entendimento que o deserto é cura de Deus. Eu creio. Deus, quando Ele foi, se fortaleceu para a grande atribuição que Ele teria, que era a crucificação, a morte, Deus Ele foi para o deserto. Né? Toda a preparação, toda vez que Ele tinha que se fortalecer, Ele ia para o deserto. Porque esse deserto, ele nos dá intimidade com Deus. Pensa às vezes você está num momento muito bom, né? Você é Doralice e Tó participando da live. Sempre eles têm participado. Sempre eles estão dando aqui o valor. Para Doralice. Então, lembre-se sempre, toda vez que você tem uma dificuldade, né? Quando você está bem, quando você está bem. Licença, a Tora vai puxar aqui, ó. Não tá puxando aqui. Ela está aqui, Tora. Ah, é? Ela estava puxando aqui, ó. Eles ficam mexendo aqui, né? Só lembrando, quando você está bem, normalmente quando a gente está bem financeiramente, bem na família, bem com na nossa casa, acontece muitas pessoas esquecerem de Deus, esquecerem da igreja, esquecerem de cultuar, né? Normalmente a gente se volta para Deus, a gente lembra de Deus no momento de dificuldade, né? Quando a gente tem uma doença, quando a gente está com um problema familiar, quando a gente está com um problema de dinheiro, né? Quando a gente está com algum problema de financeiro. Então a gente pega e aí a gente começa a procurar mais Deus. É verdade. E é esse momento que Deus está, como um pai, está atraindo o nosso olhar. E às vezes a gente pergunta, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? E ele está distante, se distancia, né? E você, exatamente, por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus sabe por que está acontecendo. E Ele permite, né? Ele é um Pai tão amoroso que Ele permite. Eu acredito até que, eu acredito fielmente nisso, tá? Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo na nossa vida, tudo, ou é Deus fazendo, ou é Ele permitindo. Boa noite. Nada acontece. Boa noite. Quem? Valdinho. Tudo que acontece na nossa vida, ou é Deus fazendo, ou é Ele permitindo. Nada acontece por acaso. Não existe por acaso com Deus. Tudo é Ele fazendo ou permitindo. E quando Ele faz, é sempre por um propósito.
de que a gente está falhando, ou a gente precisa ir para um caminho, Ele quer consertar a nossa caminhada. E quando Ele permite, é exatamente também para isso, para que a gente venha a reconhecer a sua glória, o seu poder, a nossa necessidade dEle, né? Que nós precisamos estar junto com Deus, nós precisamos estar em comunhão com Deus, temos que ter intimidade com o Senhor, né? Procurar, buscar o Senhor. O Senhor, Ele fala que nós iremos buscar a Ele, e nós iremos encontrar Ele se buscarmos de todo o nosso coração. Então, quando a gente busca de todo o nosso coração, a gente vai encontrar esse Pai que não nos deixa em nenhum momento. Então, quando tiver isso acontecendo, lembre-se, talvez você está distante de Deus. E o Pai de amor, como Ida falou, que é um Pai ciumento, né? Você como pai, você como mãe, eu tenho certeza que você tem ciúme dos seus filhos. Sim. Deus não é diferente. Ele tem ciúme dos seus filhos. Ele tem ciúme dessa intimidade que às vezes a gente, por tantas coisas, a gente acaba esquecendo. E normalmente é mais fácil esquecer aquilo que você não vê, né? Aquilo que você não sente, aquilo que você não é palpável, né? Que é a nossa fé. A nossa fé é exatamente aquilo que não vemos, aquilo que não pegamos, mas é aquilo que nós acreditamos, que é o nosso Deus, né? Se olharmos para tudo, a gente vê Deus, em tudo a gente vê Deus. Mas não é aquele ser presente, é um homem que você pode olhar, você pode ir lá pegar, você pode gritar, falar, chamar, não é assim, né? Com Deus a gente tem que buscar em oração, em intimidade, né? A gente tem que colocar os nossos joelhos no chão, a gente tem que se clamar e orar ao Senhor pedindo a sua resposta, pedindo a Ele o aconselhamento, porque Ele nos dá, né? Às vezes o Senhor fala com a gente nos sonhos, né? Fala mesmo. Às vezes fala através de uma pessoa, né? Através de um louvor. Através de um louvor, através de uma conversa, como hoje você teve com Joyce, e como tantas pessoas têm. Então Deus, como um pai, Ele sempre está atento aos seus filhos e cuidando deles. E a gente precisa dizer, Senhor, unge os meus ouvidos, né? Unge, Senhor, os meus ouvidos, que quando vim de Ti, né, eu tenho a confirmação de saber que vem do Senhor. A gente recebe e vem aqui, ó, para a palavra. Né? Paizinho, querido, ó, unge os meus ouvidos, fala, Senhor, meu coração, e Ele dá as respostas. Esse é o nosso Deus. Então que a gente tenha esse entendimento de que Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, e é um Pai que nos deu a graça de podermos termos acesso direto a Ele. Hoje, gente, nós não precisamos mais de buscar o sumo sacerdote, como era feito antigamente, para que você pudesse alcançar a Deus através de né? Hoje, esse véu que foi rasgado do templo, ele fala, esse véu que rasgou, foi exatamente para isso, para que nós tivéssemos acesso direto. Então, quando você ora, né? Às vezes aquela oração dentro do carro, indo para algum lugar, né? Às vezes uma oração ali antes de dormir, né? Ou em qualquer lugar, no banho, em qualquer lugar, naquele momento que você está em comunhão com Deus, você e Deus, você fala com Deus, você conversa com Deus, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para... nossa irmã de célula aqui falou, pode terminar, amor, depois. Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para receber a nossa oração e nos responder. E essa resposta, ela pode ser uma resposta direta, mas também ela pode ser indireta, pode ser através de uma pessoa, pode ser através de uma célula, encontro de célula, pode ser através de uma oração, de um sonho, de um louvor. Temos que estar atentos, como ele já falou, o nosso ouvido, a nossa mente esteja voltada a Deus e prontos para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque esse Deus, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. E não nos deixa sem resposta. Nunca nos deixa sem resposta. Sempre está nos guiando e nos levando sempre para o seu caminho. Aqui, nós devemos calar todas as vozes dentro de nós e só ouvir a voz do Espírito Santo. Perfeito, Angela. Perfeito. Esse Espírito Santo, até que a abençoada falou, ele vive em nós, né? É o habitat, nós somos habitar do Espírito Santo de Deus, né?
Nós somos o templo do Espírito, né? Isso é bem claro. Aquele templo que antigamente era externo, né? onde eu só tinha direito a entrar, né, dentro do Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez no ano. Esse acesso direto a Deus, que só era feito por eles, foi rasgado esse véu em Cristo Jesus. Jesus, ele veio exatamente para isso, para cumprir toda a lei, né? E para nos trazer a nova aliança. Essa nova aliança, ela nos dá acesso a Deus direto. Então, que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir, sentir o seu aroma, né? O aroma de Cristo, e entender que nós nunca estamos sozinhos. Existe um Deus que está 24 horas zelando por nós, cuidando de nós, colocando os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, né? Ele está lutando as nossas batalhas, né? Ele está conosco nas vitórias, Ele está conosco também nas derrotas momentâneas, né? Que todos nós temos, nas atribulações, nos problemas, nas dificuldades. Ele está conosco em todo momento, né? E é só esse Deus, só um Pai de amor que pode fazer isso, está presente em todo o tempo conosco. Amém. Eu queria deixar 2 louvores para vocês. Olha, hoje é 2. Hoje a dose da bênção é dupla. Quando ele falou, né, estava falando aqui que o Senhor, Ele sempre está conosco, né? E o Senhor Jesus, Ele é um Pai tão educado, né, respeitoso, que Ele nunca entra sem ser convidado, né, amor? Amém. Amém, minha amiga, amém. O Senhor, Ele nunca entra sem ser convidado na sua vida. E aí, quando Ele estava falando aqui, eu estava aqui, o Senhor falando aqui no meu louvor, né? Quando aquele louvor que fala assim: você é bem-vindo aqui, casa é sua, posso entrar. É lindo, né? E é verdade. Casa, né? Quando eu falo você é bem-vindo aqui, é dentro de nós, né, amor? Busca, né? Vai nessa sede desse Espírito Santo, desse alimento, alimenta a tua alma mesmo, né? Porque o Senhor, Ele preenche. Deixa Deus fazer a limpeza, arrumar a casa, né? Deixar os móveis no lugar certo. É isso que Ele faz. Às vezes isso aqui está tudo bagunçado, né? Tudo bagunçado. Aqui e aqui, né? Exatamente. Coração e mente. Mas Ele, quando o Senhor entra, o Senhor faz a tua morada, né? Organiza, meu Pai. Ele organiza. Mas Ele precisa ser convidado, né? Ele é tão educado que Ele espera de ser convidado, né? Esse é o primeiro louvor. E o segundo louvor é falando sobre você é um filho amado, né? Tem outro louvor lindo, existe vida aí. Ah, esse louvor é lindo. Esse louvor é lindo, sabe qual é? Existe vida aí. É lindo, 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 lindo. Eu vou aprender esse louvor. É lindo. Esse louvor é o louvor dela, tá? E esse louvor que eu vou falar pra vocês agora foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência aos 12 anos de idade. Eu falei pra vocês que eu tenho alguns testemunhos e temos que nos disponibilizar para que Ele faça a sua obra em nós. Amém. Amém. Eu tenho muitas experiências com o Senhor na minha vida. Estou com 43 anos. E aos 13 anos o Senhor falou comigo. Em algumas situações, né, em minha adolescência, eu não queria ver situações dentro da minha casa. E eu era uma criança. Mas eu queria fugir daquela dor. E aí eu descobri, quando criança, que alguns remédios de uma tia minha que ela tomava para dormir, eu não entendia, me fazia dormir. E eu dormia 2, 3 dias. E eu não via situações que me causavam aquela dor. Eu queria só sair daquela dor porque eu era uma criança. E aí eu roubava os remédios da minha tia e tomava um monte de remédio aos 13 anos. Porque eu descobri que ele fazia dormir.
E até minha mãe achava, tá com alguma doença, eu vou levar essa menina pro médico, com alguma fraqueza, né? O que é que essa menina tem? Mas eu não podia, como criança, tomar decisões e aí eu descobri que dormindo eu não sentia aquela dor, a dor que já era da alma. E um dia, o Senhor, eu acordei e o Senhor falou comigo, nesse louvor eu senti a voz de Deus, eu senti Deus falando comigo. E eu queria deixar para vocês, né, que você é um filho amado, que você tem valor, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo. É interior ou inferior? Interior. Interior, né? Dizendo às vezes que não é ninguém. Quantas vezes, né? A gente espera uma resposta. A gente espera um amor vindo do outro, né? E não tem mais o Senhor, Ele diz, eu venho falar do valor que você tem. Sim, eu venho falar do valor que você tem. Então você tem valor, você é um filho amado. E não esqueça de olhar só para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. E eu desejo a vocês que estão conosco essa noite, estamos aqui juntos, reunidos na palavra do Senhor, chuvas de bênção na vida de vocês. E que o Senhor preencha esse vazio. Você é um filho querido, você tem valor, você é valoroso, você é uma pedra preciosa do Senhor. E o Senhor, Ele cuida de você e Ele é um Pai ciumento e cuidadoso. Ele ama, Ele nos ama de uma forma extraordinária. Não existe maior amor do que o amor de Cristo. Esse amor que excede todo o entendimento. Não tem como entendermos Cristo, o que é a vontade de Deus. Mas nós sentimos esse amor, porque Ele se fez presente. Eu tenho certeza que todos vocês, todos aqueles que estão nos assistindo, já tiveram experiências com Cristo, com Deus, e sabem desse poder e nesse amor que Ele tem por nós. Oh, maravilhoso, oh, glória a Deus. Então que possamos sentir cada vez mais essa presença de Deus e que possamos estar mais próximos de Deus, né? Busque mais ao Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então que a gente possa buscar mais a Deus, que a gente possa mais ter sede da palavra, porque é a única água que podemos beber e saciarmos. É a única água que podemos beber e nos saciarmos, é só a água que vem do trono de Deus. Esse rio que desce, né, do trono de Deus, e que nos banha, que nos purifica, que nos limpa. Então que a gente possa prosseguir, né, seguir e continuar, prosseguir em Cristo Jesus. Porque perto de Deus nós teremos proteção. Amém. Perto de Deus nós teremos acolhimento. Perto de Deus nós conseguimos ouvir a sua voz mais alto, né? E podemos entender melhor o que Ele quer para a nossa vida. Então que possamos sempre estar perto de Deus, seguir com fé, porque Deus tem coisas maravilhosas preparadas para cada um de nós. Amém. Amém. Eu falo, eu vim aos louvores, né? Vocês sabem que eu amo cantar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero não. Exatamente. Como o pai de um filho pródigo tinha aquele amor pelo seu filho, Deus tem infinitamente mais. Exatamente. Amém. Amém, meu irmão. Amém. É exatamente isso. É o pai. Nós, como algumas vezes já fomos, né, filhos pródigos, mas o Deus, Pai de amor, sempre nos resgatou, sempre nos recebeu e sempre nos exaltou como filhos. Porque nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos de Deus. E de Deus, ele fala até assim, ó, nós somos a menina dos olhos de Deus. Você imagina, ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. A menina dos meus olhos. Então você pensar em tocar dentro do teu olho, imagina a dor que dá. Senhor, ai daquele que tente fazer isso. Então Deus, Ele nos ama. E esse amor de Deus é que nós temos que sentir Ele, temos que falar dele, nós temos que
falar desse Deus maravilhoso, do que Ele tem feito sobre as nossas vidas e declarar que tudo que temos, tudo que somos e tudo que um dia viermos a ter ou ser, vem de Ti, Senhor. Amém. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Amém. Queria agradecer, né, mais uma noite juntos em oração. E hoje eu vou pedir para a Ju orar, né, a finalizar com a oração. Ele que vai orar por nós. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, queremos Te agradecer, Senhor, de antemão, por tudo que o Senhor tem feito sobre todas as nossas vidas, Senhor. Sobre a vida daqueles que estão acompanhando a live, aqueles que vão assistir depois, Senhor. Sobre a minha vida, sobre a vida de Ila. Ó Senhor, sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos. Ó Senhor, o Senhor tem cuidado com tanto amor de cada um de nós, Senhor. O Senhor tem nos livrado do mau caminho. O Senhor tem guiado os nossos passos. Ó Senhor, o Senhor tem colocado a nuvem durante o dia, Senhor, para que não viemos a nos queimar o sol, Senhor. O Senhor tem colocado a luz durante a noite, Senhor, para guiar o nosso caminho, iluminar o nosso caminho, Senhor, para que não viemos a desviarmos de Ti, Senhor. O Senhor tem se demonstrado sempre, sendo um Pai tão amoroso, Senhor, e tão verdadeiro. Nós podemos Te sentir, Senhor, em todo momento. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco em todo o tempo, que nunca se afaste de nós, Senhor, a Tua presença. Que o Senhor possa sempre colocar os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Senhor. Que o nosso caminhar, Senhor, seja seguros, porque estaremos dando o nosso braço a Ti, Senhor. Caminhando junto contigo, Senhor. Que o Senhor possa pegar nas nossas mãos, Senhor, e assim nos acompanhar, Senhor, nessa caminhada. Que essa live continue, Senhor, sendo um instrumento nas Tuas mãos, para que pessoas possam ser alcançadas, Senhor, por Ti. Que tudo seja feito sempre para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. E que todos possam sentir a Tua presença, o Teu amor, Deus. Nós Te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E amém. Um beijão para todo mundo, tá? Beijo, que o Senhor cubra Fique com cada um Deus. de bênção. E uma excelente semana. Amém. Amém.